Estrada Parque, que corta o Pantanal, é o trajeto preferido dos turistas que visitam a região pela quantidade de bichos que há neste lugar. Foi aqui que encontramos um caminhão com placas europeias. Uma família francesa que decidiu vender os bens para partir numa aventura pela América do Sul. Já passaram por vários países antes de chegar ao Brasil. Uruguai, Argentina, Chile, um pouquinho de Bolívia, Paraguai, com as Missões e Brasil. O caminhão é a casa deles e foi construído por Stefan. Tiveram que embarcar num navio para cruzar o oceano. Depois de preparar o veículo, tomar navio para passar de França a Montevideo, Uruguai. 3 semanas de navegação. Na França, eram proprietários de uma padaria, mas ele explica que estavam trabalhando tanto que não tinham tempo de curtir as 3 filhas. Em França, fazemos muito trabalho, muito trabalho. E não veio crescer nos niñas e querer partir e descobrir outro país, outro modo de vida e com nossa chica e ver crescer nos niñas. De todos os países que já conheceram, o Brasil é sem dúvida o mais bonito, afirma Nadine. Me gusta muito, muitíssimo. E estamos aqui em Pantanal e há muitos animais. Me gusta muito. A cada novidade, eles param para tirar fotos. No Pantanal, o destino deles é o mesmo do nosso, Pousada Santa Clara. Aqui os guias são nativos da região, ex-peões de fazenda que decidiram se dedicar ao turismo e se deram bem. Elton de Souza começou abrindo porteira, ganhava de 10 a 20 reais por dia. Eu amo esse lugar, eu gosto muito desse lugar, eu acho que foi uma mistura de tudo, né? Foi necessidade, foi por gostar e querer trabalhar como guia. No contato com os turistas, aprendeu a falar inglês. De auxiliar, passou para guia pantaneiro. O segredo é não ter vergonha de conversar. Com certeza, não pode ter vergonha, senão não aprende. Falar errado, eu falo errado até hoje, né? Algumas coisas. E você aprende, cada dia vai aprendendo uma coisa a mais. O homem pantaneiro, de raiz, somos muito tímidos. Eu não sou mais, mas no geral os pantaneiros são muito tímidos, então é muito difícil quebrar esse gelo. Mas eles tentam, eles são muito espontâneos pra gente, eles querem ajudar a gente tenta falar uma coisa, eles tentam falar português pra gente tentar falar inglês pra ensinar. A canadense, que também fala português, garante que o inglês de Elton é fluente. Para os turistas, isto é fundamental. Tem coisas que eu não entendo e nós fazemos trocando as palavras. Para mim, entendo mais em português e para ele, entendo mais em inglês. Mas ele fala inglês muito bem, então foi mais fácil ainda para essa trocando de palavras. É mais fácil para turistas, claro, porque a pessoa que conhece a área conhece melhor as pessoas de fora. Então, se ele tem as 2 qualidades, pode conhecer a terra, porque é nativo do aqui, e também conhece a língua dos estrangeiros, é ótimo, eu acho. Elias de Jesus é o guia destas turistas israelenses. O idioma aqui é o hebraico, que ele aprendeu na prática. Estudou até o 5º ano, mas fala 3 idiomas. Inglês, português, hebraico e espanhol. Eles ficam admirados de ver isso, né? De ver a gente aqui no Pantanal falando o idioma deles e eles ouvindo e entendendo. Esta pousada recebe, em média, de 300 a 400 turistas por mês. 90% deles são estrangeiros. Aqui, os 5 guias pantaneiros falam pelo menos 3 idiomas. E o interessante é que eles aprenderam na prática. Agora, o desafio é aprender o francês. Ronei Pinheiro explica que no início dava preferência aos guias que apenas falavam outras línguas. Mas eles não tinham conhecimento sobre o Pantanal. Foi quando passou a dar oportunidade aos guias pantaneiros. No início, a gente tentou com guias que
soubessem falar muito bem o inglês e tal, mas não foi possível porque eles não tinham conhecimento da região, de aves, de pássaros, né, de mato, vamos dizer assim, então a gente desistiu da ideia. E aí a gente voltou a aperfeiçoar os nossos guias que nós temos aqui locais e tem dado certo. Eles são tão pantaneiros que 2 guias deixaram a estrutura da sede para morar escondidinhos no meio da vegetação. Marcelo Rodrigues foi o primeiro, é conhecido como síndico do mato. Ele garante que aqui tem mais privacidade. Na hora de descanso sua, que você tinha lá no intervalo ali, almoço, e nesse horário que você queria só para você não tinha, porque geralmente tu chega lá, se a gente pode fazer tal coisa, ou o que a gente vai fazer. Privacidade não tinha. Roceio, caipira também. Desbravou o lugar. O pessoal me chama de síndico do mato aí, mas tá bom. O projeto deu tão certo que Marcelo tem um filho pantaneiro que vive com a mãe na Austrália. A namorada australiana, mais uma vez, ela me pegou aqui, gente. Mas eu trouxe ela uma vez, Foi assim que a gente se conheceu. Flávio Correia ficou impressionado com a história destas pessoas. A maioria é analfabeto, semi-analfabeto. E como que esses meninos aprendem e aprenderam a falar 3 ou 4 idiomas assim, fluentemente, só na força de vontade? Os guias contam que quando viajam para outras cidades e estados, as pessoas não acreditam que é possível aprender outras línguas morando no meio do Pantanal. Todo mundo pergunta, não que você aprendeu a falar inglês, espanhol, hebraico, francês, fala no Pantanal. Por exemplo, quando a gente viaja em outros lugares, no Pantanal, bom, a teoria é que a gente, desde criança, né, a gente começando a guiar o grupo no meio dos pessoal, no meio dos turistas estrangeiros, aí vem a influência. Tipo, eu aprendi realmente com os turistas a falar o inglês, espanhol, português e o hebraico, né? O português, digamos assim, que veio bem depois dos outros idiomas. Porque quando a gente é do pantaneiro, do Pantanal, a gente fala um português diferente, né? Aí a gente vem organizando o português depois que eu organizei o português, depois que eu aprendi a falar os outros idiomas. Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo ri do meu sotaque. Então quando vê eu falar inglês, puxa, você aprendeu a falar inglês nos Estados Unidos? O português todo mundo ri, mas do inglês todo mundo acha legal, porque eu falo fluentemente.